Olá, meus queridos alunos. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre ângulos, medidas e construção. Quem está falando aqui é o professor Roberto, professor de matemática do ensino fundamental, ok? Vamos lá então. Primeira parte da nossa aula, nós vamos comentar sobre a classificação, certo? Depois faremos alguns exercícios com medidas e logo em seguida um exercício com construções, certo? Para trabalharmos com ângulos, obviamente nós vamos precisar desse instrumento aqui, que é o transferidor. Você geralmente consegue encontrar em qualquer papelaria. Quem é da rede pública, né, onde eu trabalho também, recebe um kit no início do ano e isso vem como um item que ele vai utilizar durante o ano letivo, certo? A gente vai comentar alguns detalhes que acontecem na leitura, né, de alguns alunos quando usam o transferidor. Nós vamos fazer esses comentários à medida que forem surgindo aí as dúvidas, ok? Vamos lá então? Primeira parte, nós vamos falar sobre a classificação. Como vocês já podem ver, eu desenhei aqui três ângulos, né? Com seus respectivos nomes aí. Então, vamos identificar aqui. O que seria um ângulo? Seria essa abertura aqui, ó. Essa abertura entre dois segmentos de reta, né? Então, aqui temos um vértice, que é o encontro dessas duas semirretas, e o ângulo seria essa abertura aqui, tá? Então, dizemos que um ângulo é agudo quando ele tem essa medida aqui, entre 0 e 90 graus. O ângulo vai ser reto, geralmente ele é representado por esse quadradinho com um ponto no meio, quando ele tem um encontro de duas retas perpendiculares, certo? Então, aqui nós dizemos que ele é um ângulo reto. E o ângulo vai ser chamado de obtuso quando ele estiver entre 180 ou 90 graus, certo? Eu acabei escrevendo aqui o nome errado, tá? Perdoe-me, que eu não vou fazer outro vídeo. Esse ângulo aqui, que eu estou mostrando de 180 graus, é um ângulo raso, tá? Eu tentei adiantar aí e acabei anotando errado. Então, obtuso entre 90 e 180, e dizemos que um ângulo é raso quando ele tem meia volta, né? Quando ele tem 180 graus. Muito bem. Tudo bem aqui na classificação? Então, três tipos, né? Se for um pouquinho mais fechado, é agudo. Se ele formar uma perpendicular, é um ângulo reto. E se ele tiver entre 90 e 180, obtuso. E se ele tiver 180, ele é um ângulo raso, tá? Agora nós vamos trabalhar com medidas, né? Então, geralmente, eu tenho dois modelos aqui de transferidor. Ó. Esse eu tenho que colocar, ele não tem essa parte da réguinha aqui, certo? Que vocês podem até utilizar para traçar, né, na construção. Esse aqui não tem, né? Eu não posso usar esse aqui que ele não é certinho, essa medida aqui. Então, esse, ó, ele deve ser colocado assim, dessa forma, tá? Assim, ó. Mas eu vou preferir trabalhar com esse, que é o que mais vocês encontram nas papelarias. Tudo bem? Então, vamos lá, ó. Primeiro passo. Esse tracinho que tem aqui, ó, bem no centro, ele precisa ficar onde tem o encontro das duas semirretas, certo? Então, se o ângulo tiver assim, ó, você não vai colocar ele assim no meio, não. Você tem que escolher um vértice, né? Um vértice não, um segmento de reta e deixar esse centro do transferidor onde as duas retas se encontram, tá bom? Então pode ser aqui, ó, ou aqui. Então você tem que trabalhar girando o transferidor, ok?
Então, vamos para a primeira medida aqui, ó. O que é importante vocês saberem? Sempre vão ter aqui duas medidas que somadas vão ser igual a 180. Ó, 0 e 180, 10 e 70, 20 e 160, 30 e 150, 40 e 140. Ou seja, sempre vão ser a soma de duas medidas que no total vai dar 180, certo? E aí, ó, o que que acontece? Vocês precisam verificar que quando vocês põem esse centro no vértice, vocês têm que localizar o zero, certo? Ó, então vamos lá, o zero aqui ele está nessa medida de fora, tudo bem? Então é essa medida que eu devo fazer. Porque se você olhar aqui, ó, vão ter duas medidas, 120 e 60. Na dúvida, você tem que ver aqui, lembrar da classificação, ó. Se ele é um ângulo menor que 90, então não pode ser 120, né? Tem que ser 160. Então, primeiro detalhe, olhar que a medida que eu vou considerar é aquela onde o zero está nesse segmento que eu escolhi, tá bom? Ó, então, olhando aqui, a medida vai ser de fora. Se eu preferisse colocar o transferidor desse jeito, aí observa, a minha medida que eu ia tomar é a de dentro. Então, qual lado que é o certo, professor? Depende de como estiver o ângulo, certo? E o lado onde você vai colocar esse transferidor. O que não pode é fazer isso aqui, como eu vejo muitos alunos meus fazendo, ó. Escolhe um lado da semi-reta, né? E coloca o centro do transferidor onde as duas semi-retas se encontram. Olha só, eu fiz isso de propósito, né? Nós vimos aqui que vamos colocar aqui, ó, que esse ângulo ele tinha 60 graus, né? Eu fiz isso de propósito, ó. Vou escolher aqui essa semi-reta, certo? Ó. E vamos olhar o transferidor aqui, ó. Vamos olhar o transferidor. Tá marcando 60 também, professor. Pois é, mas também tá marcando 120, né? E qual é a correta? Olha o detalhe aqui, ó. Meu zero também é o de fora. Então, eu vou considerar a medida de fora. Portanto, esse ângulo é de 120 graus. Esse é um ângulo agudo e esse é um ângulo obtuso, certo? Ah, e se eu quisesse colocar o transferidor desse jeito aqui, ó, desse jeito, né? Olha onde está o meu zero, ó. Meu zero está aqui dentro, ó. Então, eu vou considerar a medida de dentro. Ok? Vamos para a próxima explicação. Temos aqui mais alguns que foram construídos, né? Ah, eu esqueci de perguntar, de comentar um detalhe importante, ó. Pelo tamanho das semi-retas, nós vemos que esse desenho, as semi-retas são maiores, né? Bem maiores que essas. Mas isso foi feito de propósito também, para vocês entenderem que isso independe da minha medida, certo? O ângulo é essa abertura aqui, ó. Ó, que eu estou pintando de vermelhinho aqui, ó. Certo? Então, veja que essa abertura é maior, ó, é o dobro, ok? Muito bem, vamos continuar. Nesse aqui, nós temos o que? Um ângulo agudo, né? Ó, fechadinho. Vamos analisar, ó, 30, certo? Olha o 30 aqui. Ah, professor, a medida é a de dentro, né? Exatamente. Onde está o meu zero, ó? Então, aqui, 30 graus. E esse aqui? Vamos ver? Esse aqui, ó. Opa, já é um ângulo mais aberto, né? Onde está o meu zero mesmo? Está fora. Então, olha a medida de fora. Onde que a semi-reta está passando? Aqui, ó. No 100, né? Não é 80, tá? É 100. Por quê? Porque meu zero está fora. Ok? Dá para enxergar aí, né? Ó, 100. Então, aqui, 100 graus. Continuando aqui, dá para ver a diferença, né? Ó, esse
vai ser o inverso desse. Se eu juntasse esses dois ângulos aqui, eu formaria um ângulo de 180 graus. Então, vamos lá, de novo, ó. Onde está o meu zero? O meu zero está fora. Então, ó, ele, vamos ver aqui, tá aqui, ó, no 125, ó. Veja que é uma medida entre o 120 e o 130. É a média, né? 125 graus. Professor, e se eu fosse usar a medida de dentro? Aí teria que colocar o transferidor desse jeito, ó. Ok? Ó o zero aqui onde está, ó. O zero está aqui. Então, olha aqui, ó. Está entre o 120 e 130 de dentro, tá? Para finalizar essa parte de medidas, vamos para o último aqui, ó. Então, ó, esse ângulo ele está entre o 50 e o 60, portanto, é um ângulo de 55 graus, né? Olha o zero onde está aqui agora, certo? Então, vou observar a medida de dentro. Então, eu quero usar essa semi-reta, então tem que virar o transferidor, ok? Virei o transferidor, ó. Onde está o meu zero? Está fora. Olha aqui, ó, mesma medida, ó. 50 e 60, 55 graus. Ok? Agora, queridos, nós vamos para a parte de construção, certo? Quem tem esse tipo de transferidor pode usar ele já para fazer a primeira semi-reta, tá? Então, aqui, ó, você põe, faz um traço. Qual lado que eu quero fazer? Você escolhe, certo? Eu quero fazer desse lado. Quer fazer desse lado? Tudo bem, ó. Então, o centro do transferidor, lembra, tem que ficar onde você quer fazer a outra semi-reta. Então, ó, onde está o 90? Aqui é um ângulo reto, certo? Fiz o pontinho, ó, fiz o pontinho aqui, certo? Esse ponto não indica o final da sua semi-reta. Pode ser e você pode aumentar se quiser também, ou fazer menor, certo? Então, aqui um ângulo reto, ó, um ângulo reto representado assim. 180 graus é um ângulo raso, né? Nós já comentamos ele, então é um ângulo de meia volta. É só traçar e fazer o símbolo aqui do grau, com um pontinho no meio. Tá feito seu ângulo de 180 graus, um ângulo raso. Certo? Temos ainda mais alguns aqui. Ó, veja que eu fiz um parzinho de ângulos que... não, esse não, né? Aqui 120 mais 80 vai dar 200. Aqui sim, 180. Vamos lá. O primeiro, mesma forma, vou traçar primeiro aqui. Eu quero fazer desse lado agora, professor. Beleza. Mas aí não vai dar por conta da página aqui, né? Vamos fazer desse lado mesmo aqui, ó. Joia. Eu quero um ângulo de 120 graus. Olha para cá o segmento, ó. Certo? Onde é que tá meu zero? Tá fora. Então, eu vou olhar a medida de fora. 120 tá aqui, ó. Então, eu vou aqui e marco um pontinho aqui, ó. Aí venho, né? Daqui para cá, ó. E mando ver. Ok? Então, aqui eu tô com um ângulo obtuso, né? Um ângulo de 120 graus. 80. Vamos lá, 80. Faz um traço. Agora eu vou fazer desse lado, professor. Joia. Tá, você escolheu esse lado. Localiza seu zero. Ó, meu zero tá dentro agora. Então, é a medida de dentro que eu vou contar. Olha o 80 aqui, ó. Certo? Aí vai, pega o lápis e vai até o ponto ou menos. Pode ser menos, não precisa chegar até lá. O que importa é esse aqui, ok? Fizemos aí um de 120 e um de 80. 145. 145. Vamos lá, 145. Fiz o traço. Como não tem espaço aqui para fazer, eu vou ter que usar esse aqui, né? Esse lado de cá. Então, meu zero a gente já fez no outro. Meu zero está fora, certo? Então, 145 não vai ter aqui, né? Mas é o número entre 140 e 150, ó. É essa medida aqui, ó. Vamos lá.
Meu zero tá aqui. 145 tá aqui, ó, certo? Ó, 150, então o pontinho vai ficar aqui, ok? Ó. Tá, beleza, mas olha, eu não vou traçar até lá, senão eu vou pegar o espaço do 35, mas não precisa também, ó. O importante é que você tenha abertura, você não precisa estender até lá, ok? Ó, então aqui você já indicou o seu ângulo de 145. Bom, vamos fazer o de 35. Tem espaço aqui? Tem espaço aqui. Faz um traço, né? Ó, o ângulo de 35 vamos colocar aqui desse lado, certo? Onde está meu zero? Meu zero está dentro agora. E onde é o 35? É entre o 40 e o 30. Então, tá aqui, ó. Certo? Aí eu venho com o transferidor e manda ver. Então, aqui 35 graus e 145. É isso aí, meus queridos alunos. Aguardem orientações para as próximas aulas. Fiquem com o Papai do Céu. Aquele abraço.